Eu prometi que eu ia fazer um vídeo para vocês ensinando a rotacionar as cartas. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Meu nome é Evandro Legramonte, eu sou oraculista e terapeuta holístico. Então, caso você queira utilizar este oráculo das cartas espanholas invertidos, além de embaralhar desta forma, e depois de algum momento você tem que o quê? Rotacionar para inverter metade do baralho e embaralhar. Rotaciona e embaralha. Rotaciona e embaralha. Olha o que acontece. Esse é um baralho que o verso dele você consegue saber quando está de um lado, está do outro, se você guardar, né? Então, por exemplo, se você guardar aqui o vermelho é a posição normal e o azulzinho aqui, o verdinho, está na posição invertida, né? Você vai saber. Então, qual que é a minha dica? Para quem quiser trabalhar com carta invertida, eu aconselho você tirar de baixo. Então, você, no que já está embaralhando, você está pensando numa pergunta, você já pensa que você vai tirar de baixo para montar a resposta. Digamos que a pessoa perguntou se o fulano ou se a fulana vai voltar a namorar. Então, digamos que temos uma cliente, né? E essa cliente ela gosta muito de uma moça, ela estava namorando com uma moça, a Rafaela estava namorando a Patrícia. E a Rafaela quer saber se a Patrícia vai voltar. Então, você mentaliza que você vai tirar de baixo, tá? Então você vai tirar de baixo e colocar passado, presente, futuro, por exemplo. Olha que legal, saiu tudo invertido. Então, como é que você vai interpretar invertido? Olha, no passado saiu a carta da alegria. O que é o invertido de alegria? Tristeza. Então, a tristeza foi a separação das duas. Como é que está o presente? No normal, liderança. Falta, você não tem liderança. Ou seja, ela não consegue estar convencendo a moça a voltar a namorar com ela. Elas estão sem uma orientação. E qual que é o futuro? Também saiu invertida. No normal, a lâmina, no normal falaria de um momento de cortar uma situação, de desafiar uma situação, de resolver uma situação. Cara a cara. Invertida, a gente pode entender que é um não, ou seja, elas não voltam, tá? Elas não voltam e vai ficar essa discussão. Uma fala uma coisa, outra fala outra, mas elas não se confrontam de frente a frente para conversar. Então elas não voltam, elas acabam tendo aí uma fala uma coisa, outra fala outra e não se entende, não tem uma boa liderança, elas podem até estar sendo influenciadas por uma pessoa que influencia negativamente para que elas não voltem, e a alegria invertida é a tristeza da separação das duas, gerou essa falta de liderança, que eu vi gente que não presta, e aí uma fala do outro, ela falou, não se resolve. E aí se você quiser pegar uma carta de conselho, você pode abrir, por exemplo, um leque na mão, você sente qual que é a carta para o conselho e puxa a carta para o conselho. E para o conselho também saiu a carta dos ratos invertidas. Então o rato é coisa ruim. O que é invertido? Se livra desses ratos. O que é esses ratos? É livrar do pensamento, da mágoa, fazer uma limpeza espiritual, né, para trabalhar a boa energia das duas, né? E o rato também fala muito de medo, ou seja, se livra do medo e vai ter uma conversa franca com ela para que vocês possam ter oportunidade de voltar e ser um casal novamente, tá joia? Então, essa é a técnica que você pode usar para estar usando este baralho na invertida, tá bom? Então, você vai estar sempre embaralhando e rotacionando. Pega de baixo, abre o leque, sempre você vai passar a mão sentindo qualquer carta e puxa aquela carta que você quer, uma determinada informação, e você vira. Se ela sai na posição normal ou se ela sai na posição invertida. A grande vantagem, embora no começo dá um pouco de trabalho trabalhar com carta invertida, é que você vai ter o dobro de interpretação que você teria usando só na posição normal. Fica aí a sugestão do professor Legramonte para vocês aqui no Oráculo das Cartas Espanholas. Um forte abraço, luz e paz.